pessoal! Hoje nós vamos falar no Literatura para a Vida sobre um dos meus autores favoritos, Machado de Assis. Machado nasceu em 1839 e viveu até 1908. Ele viveu numa época de mudanças estruturais no Brasil e às vezes é acusado de não tratar da escravidão, um problema muito sério na época em que ele viveu. Entretanto, se você for ler Machado com atenção, vai perceber que não é bem assim. Machado de Assis não está interessado na história em si. Embora ele trate em seus contos, em seus livros, mesmo na sua poesia, que não é tão conhecida, ele trate de histórias muito conhecidas, como Dom Casmurro, por exemplo, o ideal de Machado não era a narrativa. Tanto que algumas pessoas têm dificuldade para ler a obra machadiana justamente por isso. Machado tinha como interesse principal o ser humano, o caráter humano, os caráteres por trás das ações. Então, muitas vezes, as pessoas se afastam de Machado de Assis porque ele não é linear, porque ele dá muitas voltas nos seus livros mais complexos, como Dom Casmurro, por exemplo, mesmo Memórias Póstumas Brás Cubas, uma das suas obras mais conhecidas. Machado ele se interessa principalmente pela alma humana e tem uma ironia muito sofisticada. Ele foi um menino muito pobre, negro, nasceu no Morro do Livramento e sofreu um certo preconceito porque casou com uma portuguesa. Teve um casamento extremamente feliz. E Machado de Assis é um exemplo claro de que um servidor público pode ser comprometido com o seu trabalho e pode ser comprometido com a sua literatura. Hoje eu queria falar sobre começar a ler Machado. Muitas pessoas querem começar por Dom Casmurro, Memórias Póstumas Brás Cubas ou mesmo por Quincas Borba. Nenhum desses livros é o meu favorito. Todos eles têm qualidades fantásticas, são livros que desvendam a alma humana. Mas os meus favoritos são aqueles que ainda tratam do ser humano na sua maior banalidade, na sua vida cotidiana, naquela sua vida que parece menor, mas que tem muito valor. Você pode começar lendo livros de contos de Machado, mas cuidado com a Cartomante. A Cartomante é considerado o conto mais chocante de Machado de Assis. Quando você termina de ler aquele conto, você olha para um lado, olha para o outro e pergunta: meu Deus! É impressionante. É impressionante porque ele trata do destino. Essa questão que tantas vezes nós nos perguntamos se é definitiva, se pode ser mudada ou não. É um dos contos mais conhecidos, mas ele tem outros, como Missa do Galo, por exemplo, que é uma delícia de ler. Leiam na época do Natal, é muito interessante. Ele tem livros como Várias Histórias, tem livros como Contos Escolhidos. Machado tem muitos contos interessantes, mas são os seus romances que eu considero melhores. Entre os seus romances, o meu queridinho da fase inicial, da chamada fase romântica do Machado, é A Mão e a Luva. Se você quiser começar a ler Machado de Assis, leia A Mão e a Luva. É um romance curto, trata de poucos personagens e fala sobre Guiomar e o seu destino, ascendendo socialmente ou ligando o seu coração a quem amava. De que forma Guiomar vai resolver essa questão? Ela que tinha uma personalidade muito mais ligada à ascensão social pela sua origem humilde. Machado não julga as pessoas no livro, mas ele apresenta as formas como cada um se relaciona emocionalmente, socialmente, economicamente. É uma bela obra para você começar a ler Machado de Assis e perceber que o mais importante para ele é a alma humana. Existem alguns outros livros muito interessantes também. Nesse momento eu vou reler para um desafio de leitura Yaya Garcia. Yaya é um pouco mais complexo. Já faz parte de uma fase mais reflexiva, trata da Guerra do Paraguai, Amores Impossíveis, Amores Não Realizados, fala da alma humana e embora o Luiz Garcia não seja o personagem principal, ele é a pessoa mais importante desse livro, porque é através dele que todos os outros orbitam e desempenham um papel na sua vida e nas consequências dos seus destinos. Um romance relativamente simples, mas bem tranquilo
e, acima de tudo, bem profundo. E, por fim, eu quero indicar para vocês o meu favorito do Machado. O Conselheiro Aires, ele aparece em Quincas Borba, se eu não me engano, e aparece aqui em Memorial de Aires. Vocês podem ver que é um livro curtinho. Só que é um livro extremamente agradável de ler. Ele mostra as relações do Conselheiro Aires com algumas famílias, principalmente com um casal que não tinha filhos, e como eles se relacionam com a maternidade e a paternidade a partir de relações com outras pessoas. Não é um livro exatamente feliz, não tem aquela história extraordinariamente feliz, mas é um livro de reflexões, um livro da maturidade do Machado, escrita como se fosse, a obra como se fosse um retrato da vida que ele tinha com Carolina, sua esposa, que morreu 4 anos antes dele e cuja morte acabou provocando em Machado um grande sofrimento, e 4 anos depois ele veio a falecer. Então eu aconselho vocês a lerem Memorial de Aires, sim, mas comecem pelos outros, se possível. Não é preciso ler um autor na ordem cronológica, a não ser que você vá fazer um estudo da obra e da metodologia dele. Mas, acima de tudo, é preciso perceber qual é a intenção do autor. A intenção de Machado é discutir o caráter humano e a sociedade em que ele vive. Corta.